Pai, te agradecemos e te louvamos por tua palavra, por tuas promessas, por tua fidelidade, por tua misericórdia que tem nos alcançado todos os dias, todas as manhãs. Grande é o teu amor para conosco. Louvado seja o teu nome. E eu peço ao Senhor que fale ao nosso coração neste encontro. Em nome de Jesus. Amém. Bom, amigos, o tema hoje é promessas. Esse tema, como eu falei com vocês, é um tema já ministrado, já ministrei numa outra oportunidade, mas perdi a gravação. E hoje, então, para encerrar, até creio que para encerrar o ano, cai muito bem esse tema. Ele é muito especial. Eu acho que, por um lado, até foi bom não ter dado certo a gravação desse tema quando eu ministrei, porque ele tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo e com o encerramento dessas lives deste ano aqui de 2020. Nosso último tema. O tema hoje é promessas. E eu deixei uma pergunta para vocês aqui, nesta manhã. E a pergunta é: se Deus tem promessas para a nossa vida, por que muitas vezes nós não recebemos? Por quê? Escreva para mim, por favor. Se Deus tem promessas para a nossa vida, né? Por que muitas vezes nós não recebemos? Por quê? Escreva aí. Se Deus tem promessas para a nossa vida, por que muitas vezes nós não recebemos? Por quê, gente? A Letícia escreveu: por que nós não tomamos posse? O que mais? Porque não era o tempo, disse a Débora Solera. O Gilberto disse: por causa da incredulidade. Por que nós não recebemos muitas vezes as promessas de Deus na nossa vida? Cris colocou: bom, quem não tem comunhão não desfruta das promessas. Cristiane disse: falta de posicionamento. Vamos lá. Cláudia disse: falta de fé, de atitude. Por que nós não recebemos as promessas de Deus, muitas vezes? Deus tem promessas para nós. E por que muitas vezes nós não recebemos? A Sionara disse: porque muitas vezes achamos que não é para nós. Que mais? A Ângela disse: porque não pedimos? Por que nós não recebemos? A Diana escreveu: por causa da ansiedade. Madalena escreveu: não recebemos porque somos ansiosos. O Azaf Muradas disse: falta de conhecimento. Margarete Frois, minha amiga, escreveu: muitas vezes nos falta fé. O Alexandre, meu amigo, escreveu: porque acabamos considerando as promessas de Deus muito longe da nossa realidade de vida e não conseguimos desfrutar. Por que nós não recebemos? Se temos promessas de Deus, por que muitas vezes nós não recebemos essas promessas? Não é? Bom, porque duvidamos, disse a Silvia Rulim. A Salete Nunes escreveu: porque não sabemos pedir. A Thelma escreveu: muitas vezes não é o momento. Ok, vamos lá, vamos conversar sobre o assunto então, amigos. Vamos conversar sobre esse assunto. Vamos conversar sobre esse assunto. Bom, gente, se Deus tem promessas para a nossa vida, por que muitas vezes nós não recebemos? Deixa eu só deixar um versículo para vocês aqui como base. O versículo tão conhecido de Números, capítulo 23, versículo 19, que diz: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir?
Acaso promete e deixa de cumprir? Vamos lá. Bom, nós estamos, amigos, vivendo uma época em que as pessoas elas estão desistindo. Desistindo do quê? Desistindo dos seus sonhos, do casamento, da faculdade, do trabalho. E há outros até mesmo desistindo da fé. E talvez seja o seu momento, seja esse o seu momento, não é? No qual você está passando por tantas lutas e dificuldades e com isso você pensa em desistir, em jogar a toalha, em abrir mão de tudo. Você já teve a sensação de que as promessas de Deus não estão se cumprindo na sua vida e que Deus parece que se esqueceu do que prometeu? Você já teve essa sensação? Que as promessas elas não estão se cumprindo na sua vida e aí você tem a sensação de que Deus se esqueceu do que prometeu? Há dias, amigos, há dias difíceis na nossa vida em que nós estamos tão tristes, mas tão tristes, que o riso das pessoas não nos encanta. Há dias que nós estamos cinzentos por dentro. Há tempos que parece que a tristeza não tem fim. Há momentos que parece que o viver se torna uma carga em vez de alegria. Há tempos que parece que os sonhos não serão alcançados e que, na verdade, a sensação que nós temos é que nós estamos descendo uma escada em vez de subindo. E aí surge aquela pergunta, né? Surge uma pergunta: será que as promessas de Deus não vão se cumprir na minha vida? Será? Será que eu vou morrer e eu não vou ver as promessas de Deus se cumprindo na minha vida? Quantos e quantos fazem essa pergunta, não é verdade? Quem nunca pensou em desistir? Quem? São tantas pendências, tantos projetos, tantos sonhos que ainda não se cumpriram. E por vezes o desânimo bate à nossa porta, o desânimo vem para tentar nos parar e fazer com que desistamos. Mas a palavra que eu tenho para você nesta última live deste ano, a palavra de Deus hoje para você é: não desista. Deus tem promessas para a sua vida. Não desista. Deus tem promessas para a sua vida. Deus não desistiu de você. Ele tem promessas para você. E Ele vai cumprir do jeitinho que Ele prometeu. Porque, como diz Jeremias 1,12, Deus vela pela sua palavra para cumpri-la. Ele cumpre com aquilo que Ele diz. Agora, todos nós aqui, amigos, todos nós, sem exceção, nós temos promessas de Deus para cada área específica da nossa vida. Todos nós temos. Mas por que nós não recebemos? Essa é a pergunta. Por quê? Algumas promessas de Deus, elas já se cumpriram na nossa vida, não é verdade? E por que a gente tem dificuldade de crer que as demais promessas também vão se cumprir na nossa vida? Por quê? Gente, a questão não é saber que nós temos direitos às promessas de Deus, mas a questão é saber como é que nós podemos obter as promessas de Deus. Este é o segredo. E existem mais de 30 mil promessas na Bíblia, gente. Existem mais de 30 mil promessas na Bíblia. E eu não tenho dúvidas de que Deus quer nos ver felizes, prósperos, abençoados. Deus tem prazer em nos abençoar. Jesus veio a este mundo, amigos, para trazer vida com abundância, vida plena, não é? Mas o que é que nós temos? Mas o que temos que fazer, amigos, para tomar posse das promessas de Deus? O que é que nós temos que fazer para tomar posse das promessas? Vocês estão ouvindo o carrinho aí de divulgação na rua? Quem está ouvindo aí? Levanta a mão. Sofia, fecha o vidro para mim, por favor, Sô. Vocês estão ouvindo o carrinho aqui ou não? Alto barulho aqui do carrinho divulgando os produtos na rua.
Melhorou, né? Mas vamos lá, gente, vamos lá. É isso mesmo, Yamauchi. Yamauchi. É isso aí, vamos lá. Então a pergunta que eu fiz para vocês é a seguinte: o que nós temos que fazer para tomar posse das promessas de Deus? A gente precisa se lembrar o seguinte, amigos. A gente precisa se lembrar o seguinte, que o Senhor se move por princípios da sua palavra. Nós vamos observar alguns princípios hoje da palavra de Deus. E lembre-se de algo muito importante. Hebreus 10, 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas nós somos daqueles que creem e são salvos. Nós não vamos desistir. Agora, eu quero falar com vocês, então, princípios. Quais são os princípios para a gente alcançar as promessas de Deus? Se você quiser anotar alguns princípios, anote aí. No seu coração, anote no seu computador, no caderno, anote. Alguns princípios para a gente alcançar as promessas de Deus. Primeiro princípio, anote. Não desista de crer. Não desista de crer. Nós precisamos, amigos, crer que as promessas de Deus são para nós. Muitas pessoas pensam que as promessas elas servem para todo mundo, menos para elas. E o que adianta a gente saber que Deus tem promessas, mas a gente não crer que as promessas são para nós? O que adianta? Através da fé, amigos, através da fé, nós alcançaremos as promessas. Hebreus 6, 12, que é que diz: não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que, por meio da fé e da paciência, recebem a herança prometida. Hebreus 6, 12. Hebreus 6, 12. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Romanos 10, 17. É a palavra de Deus que produzirá fé no seu coração. Então creia que Deus, Ele pode chamar à existência as coisas que não existem, como diz Romanos 4,17. Deus chama à existência as coisas que não existem. Deus pode fazer. Creia que as promessas de Deus são para você. Você crê? Então, o primeiro princípio para a gente receber promessas, para alcançarmos promessas, é: não desista de crer. Não desista de crer. O segundo princípio, anote. Segundo princípio, não desista de obedecer. Anote isso, por favor. Como eu disse agora há pouco, que Deus se move por princípios da sua palavra. Ele não pode ir contra ao que ele mesmo diz, porque senão ele se torna um Deus incoerente. Não é verdade? Então nós precisamos obedecer aquilo que Deus determinar para a nossa vida. Há princípios, amigos, e questões básicas que todos nós precisamos obedecer. É verdade. Mas, por outro lado, Deus tem algo específico para cada um de nós. E ele não vai... São coisas que ele não vai exigir de outros. Tem coisas que são básicas, que todos nós precisamos obedecer, mas tem coisas que são específicas para a gente, que Deus fala com a gente, e que ele não vai exigir do outro, ele vai exigir de nós, e que precisamos obedecer. Vou te dar exemplo bíblico disso. Por exemplo, Deus pediu para Abraão sair da sua terra, da sua casa, da sua parentela, para fazer dele uma grande nação. E Abraão teve que crer e obedecer à orientação de Deus. Mas Deus pediu isso para Abraão, específico. Para Noé, por exemplo, Deus pediu para ele construir uma arca. Entende? Então, como eu disse para vocês, existem coisas que é para todos nós, claro. Mas existem determinadas coisas que Deus vai pedir para você, especificamente. E não vai exigir do outro. Então não deixe de obedecer. Tem muita gente tentando negociar com Deus.
E não funciona. Tentando dar um jeitinho nas orientações de Deus. Isso não funciona com Deus. Amigos, obediência atrasada é o mesmo que desobedecer. Se Deus pede para você fazer hoje, é hoje, não é amanhã. Quando a gente faz depois daquilo que Deus pede, a gente desobedece. Se Deus pediu para você agora, faça hoje, não é amanhã. Obediência atrasada é o mesmo que desobedecer. E Deus quer obediência, amigos, e não sacrifício. Tem muita gente preocupada com sacrifício e esquece da obediência. Como é que Deus vai ouvir as suas orações se você, por exemplo, você quer oferecer o sacrifício, você quer oferecer um jejum e oração? Como é que você vai oferecer isso a Deus se no seu coração está todo contaminado de ódio, falta de perdão? Como que Deus vai ouvir a sua oração, meu amigo, minha amiga? Primeiro é a obediência que Deus quer. Obediência à sua palavra, e a palavra diz que nós devemos perdoar uns aos outros. Se você é uma pessoa que não perdoa, uma pessoa rancorosa, odiosa, que guarda mágoas no seu coração, como é que você vai oferecer sacrifícios a Deus? Como é que você vai apresentar a tua oferta a Deus? 1 Samuel 15:22 diz: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? O que é que, por exemplo, o que Deus requer dos nossos pais pode ser diferente do que Ele pode requerer de nós. O que é que Deus tem requerido de nós para que Ele abra as janelas do céu e as promessas se cumpram na nossa vida? Você está no lugar que Deus quer que você esteja? Você está fazendo aquilo que Deus quer que você faça? Ou você está fora da vontade de Deus? Pense nisso. Você tem sido teimoso, teimosa, no sentido de obstinada, uma teimosia, cabeça dura, e tem insistido em algo que Deus não quer que você insista? Hein? Se você não obedecer, você não vai levar nada das promessas de Deus. O segredo das promessas de Deus na nossa vida é obedecer à determinação de Deus. Não tem jeito. Obediência à sua palavra. Porque a obediência, ela gera bênção. E a desobediência, ela gera destruição, maldição na nossa vida. Então, obedeça. Obedeça. Alguém perguntou a referência, eu citei 1 Samuel 15:22. Terceiro princípio, por favor. Terceiro princípio para você anotar. Anote aí esse terceiro princípio tão importante. Terceiro princípio. Não desista de esperar. Primeiro, não desista de crer. Segundo, não desista de obedecer. Terceiro, não desista de esperar. Esse é o terceiro princípio para a gente alcançar as promessas de Deus. Esse ponto aqui que eu vou compartilhar com vocês, ele é muito importante. É muito importante. Preste muita atenção no que eu vou dizer. Gente, a maioria das promessas de Deus, elas são dadas por etapas. Veja, há um tempo certo para o cumprimento de cada promessa na nossa vida. Aí você pergunta, por que Deus não dá para a gente tudo de uma vez? Por que Deus não dá tudo de uma vez? Por quê? Porque Ele conhece a nossa estrutura. Ele sabe quem sou eu, quem é você. Ele sabe que somos pó. Se Deus mandar tudo para a sua vida, você não tem estrutura. Vai estragar você. Deus sabe disso. Então, as promessas de Deus, elas são dadas por etapas. É por isso que a maioria das bênçãos são dadas por etapas, para que possamos aprender a lidar com a bênção e não jogá-la fora. Nem a bênção nos estragar.
Porque isso pode acontecer. Se Deus te der bênção no tempo que não é para dar, vai estragar você. Se você quiser tomar posse da bênção antes do tempo determinado por Deus, isso pode estragar você. Então nada melhor como o tempo certo. Nós precisamos aprender a esperar o tempo certo, o tempo que for necessário. E não desistir. Que aí está o ponto importante. Não desistir, é esperar e não desistir. E há dois tipos de tempo. O tempo na visão humana e o tempo na visão divina. O tempo na visão humana é o Cronos. O tempo na visão divina é o Kairos. O tempo divino, o Kairos, Deus tem o controle. O nosso tempo é medido aqui, pelas horas do nosso relógio. É o Cronos. Na visão humana. Mas o tempo de Deus é Ele que tem o controle. E Ele sabe o tempo certo de realizar o que Ele tem para realizar. E aí, você me pergunta, mas então como funciona isso? Pode ser quanto tempo, Ronaldo? Não sei. O tempo de Deus eu não sei. Pode ser uma hora, pode ser 3 dias, pode ser 10 dias, pode ser 2 anos, pode ser 15 anos, pode ser 30 anos, não sei. O tempo de Deus, Ele tem o controle. As horas do céu, quem administra é Deus. Isso está claro para vocês? E aí, deixa eu explicar uma coisa importante para vocês. Deixa eu explicar uma coisa importante. Algumas promessas, elas são imediatas. Sabia disso? Por exemplo, Deus faz a promessa hoje, imediatamente a gente recebe. O exemplo disso, a salvação. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, se você invocar o nome do Senhor, você será salvo. É imediata. Pode ser também, sei lá, uma provisão financeira. Pode chegar uma provisão no mesmo dia da promessa para você. Isso pode acontecer. São as surpresas de Deus, né? Os presentes de Deus para nós. Algumas promessas são assim, imediatas. Agora, outras promessas, nós vamos ter que esperar um pouco tempo. Às vezes alguns dias, às vezes alguns meses. E ainda tem outras promessas que vai demorar muito tempo. Vai demorar muito tempo. Como para Abraão, por exemplo. Abraão que esperou 25 anos para ter o filho da promessa. Caleb. Abraão esperou 25 anos para ter o filho da promessa. Deus deu uma promessa para ele e depois de 25 anos se cumpriu. Caleb esperou 45 anos para alcançar as promessas. 45, gente. Mas não importa quanto tempo vai demorar para se cumprir uma promessa. Deus está dizendo para você, não desista. Não desista. E aí você me pergunta, mas Ronaldo, como é que eu posso esperar muito tempo e não desistir? Como que eu vou fazer nesse tempo de espera? Vamos aprender com os homens de Deus na Bíblia. Eu falei para vocês de Abraão, esperou quanto tempo? 25 anos. Esperou muito tempo, não é verdade? Mas veja só, qual é a lição que a gente aprende com Abraão? Para a gente não desistir. Em Romanos 4:20, diz o seguinte, que Abraão não duvidou da promessa por incredulidade, mas pela fé, ele se fortaleceu dando glória a Deus. Então, esse texto mostra o poder da adoração. Abraão, ele se sentia abatido. Verdade, quando Abraão se sentia abatido, ele não murmurava, mas ele dava glória a Deus. Você já se sentiu abatido? E o que você faz quando você se sente abatido? Você murmura? Abraão, quando se sentia abatido, ele não murmurava. Ele dava glória a Deus. E o Espírito do Senhor o renovava e o sustentava. A Bíblia diz que ele se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Enquanto ele adorava a Deus, ele ia se fortalecendo. Então, nesse tempo de espera, meu irmão, minha irmã, dê glória a Deus. Adore a Deus. E você vai ser renovado e sustentado nesse tempo de espera.
Quer ver o outro exemplo? Você vai perguntar, poxa, como é que eu posso esperar muito e não desistir? Eu falei da lição que a gente aprendeu com Abraão, mas da lição que a gente aprende com Caleb também, que eu mencionei para vocês, que esperou 45 anos. 45 anos. Mais ainda. 20 anos a mais do que Abraão. Mas qual é a lição que a gente aprende com Caleb? Para não desistir. Em Josué, capítulo 14, em Josué, depois você leia lá o capítulo, você vai descobrir que 3 vezes, diz que 3 vezes, que Caleb perseverou em servir ao Senhor. Ele perseverou em servir ao Senhor. 3 vezes aparece isso no capítulo. Caleb perseverou em servir ao Senhor. Em outras palavras, o que aconteceu com ele? Ele se manteve convicto na sua fé. Ele não abandonou a Deus. Ele decidiu servir a Deus todos os dias da sua vida e ele se manteve firme. E o que a gente vê nos dias de hoje, amigos? A gente vê crente inconstante. Ora, eles estão fervorosos, falando em línguas, dando glória a Deus. Eles são tão místicos, tão espirituais. Se você perguntar para eles que oração, por favor, irmão, que oração? Eles te respondem em línguas estranhas, de tão espirituais. Entende? Ora eles são fervorosos, ora eles estão em baixa. Incrédulos, carnais, e somem da igreja. Desaparecem da igreja. Então, caminhe você em equilíbrio e creia que Deus sempre chega na hora certa. Se você se apossar das coisas fora da hora de Deus, vai ser perturbação para a sua vida. Mas creia que as portas que Ele abrir, ninguém poderá fechar. E será bênção na sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Número 4, anote aí. Eu falei então 3 princípios até agora, certo? Eu falei, o primeiro princípio, não desista de crer. O segundo, não desista de obedecer. O terceiro, não desista de esperar. E agora, quarto, não desista de lutar. Não desista de lutar. Deixa eu dizer para você algo muito importante. Você terá que lutar para receber as promessas. Como assim, você pergunta? Mas como lutar por algo que Deus já prometeu me dar? Vou lutar? Se Deus já prometeu, por que eu vou lutar? Como assim? O que isso significa? Por que Deus deseja, amigos, que nós lutemos? Por que Ele deseja? Eu vou te dar alguns motivos. Por que Deus deseja que nós lutemos? Primeiro motivo, porque Deus sabe que a experiência é necessária. É fundamental para o desenvolvimento do ser humano. Com a experiência, a gente cresce, a gente aprende, a gente amadurece e a gente não desperdiça. Deus sabe disso, por isso que Ele deseja que a gente lute. Para que a gente ganhe experiência e a gente, com a experiência a gente cresça, amadureça e não desperdice o que Ele tem para nós. Outro motivo, por exemplo, por que Deus deseja que lutemos? Porque tudo que o ser humano conquista com luta, cria escala de valor. Isso é muito importante o que eu estou dizendo. Tudo que o ser humano conquista com luta, cria escala de valor. E Deus conhece o psiquismo humano. Quando nós não conhecemos o valor da conquista, nós desperdiçamos e não valorizamos as coisas. Você já deve ter visto isso em muitos casos, né? Às vezes, o pai que lutou para montar uma empresa, ele batalhou, começou ali do zero e lutou a vida toda. E aí depois, quando chega uma idade, ele entrega para o filho de qualquer jeito, sem responsabilidade, e o filho não valoriza. Por quê? Porque não lutou, não batalhou por aquilo. Entendeu? Não criou uma escala de valor. E quando nós não conhecemos o valor da conquista, nós desperdiçamos. Nós não valorizamos aquilo, porque nós não lutamos para ter. Então Deus não entrega as promessas de bandeja.
Deus não entrega as promessas de bandeja para que aprendamos, amigos, a valorizá-las. Entende isso? Olha um outro aspecto importante ainda. Você pergunta por que Deus quer que lutemos, né? Deseja que a gente lute. Bom, eu falei por causa da experiência, porque é importante a gente ganhar experiência. Com a experiência a gente cresce, amadurece e não desperdiça. Eu falei também da questão de criar uma escala de valor, né? Isso é muito importante. Conquistar com luta, cria escala de valor, né? E agora, terceiro, porque Deus ele estaria quebrando o princípio da criação. Por que Deus deseja que a gente lute? Porque Deus estaria quebrando o princípio da criação. Ele não criou robô ou robôs, mas ele nos criou dotados de inteligência, de vontade, de sentimentos, com capacidade de raciocínio, de criação, de ação, de atitudes. Então, por exemplo, Deus fez a promessa a Moisés sobre a terra que ele iria dar ao povo de Israel. Lembra disso? O texto bíblico mostra. Deus fez a promessa. Deus prometeu a terra prometida a Moisés. Queria dar aos filhos de Israel. A terra era boa. A terra que manava leite e mel. Mas havia exércitos inimigos. A promessa estava lá. Mas o povo teve que lutar para conquistar aquela terra. Não veio de mão beijada. Então havia uma promessa para obter essa terra, mas o povo teve que batalhar, teve que lutar. Então nós teremos, amigos, que lutar por aquilo que Deus nos prometeu. Você tem sonhos? Tem projetos? Para o ano que vem? Tem? Então não fique parado. Lute por seus sonhos. Tem gente que diz assim, mas Deus vai cumprir, Ele disse que Ele vai me dar, Ele vai cumprir algumas coisas na minha vida, no meu trabalho, na minha casa, mas só que ele não levanta para trabalhar, ele não corre atrás, ele não faz nada. Não fique parado, lute por seus sonhos, corra atrás, trabalhe, se prepare, seja corajoso, tenha atitude. Por exemplo, tem muita gente que deseja atuar no ministério, mas eles não querem se preparar para o ministério. Eu conheço gente assim. Eles querem um cargo no ministério, na igreja. Né? Eu já me deparei com pessoas, por exemplo, da área da música, que desejam estar atuando no ministério de música, mas só que eles não querem se preparar para o ministério, eles querem apenas subir no púlpito para pegar o microfone e sair cantando. Talvez alguns pensam que o púlpito é que nem um karaokê. Você vai naquelas festinhas, aí tem um microfone lá, com aquela musiquinha, você fica cantando para todo mundo ouvir. E ali não tem regra, ali vale tudo. Mas não é assim na casa de Deus. Tem que ter preparo. Você deseja atuar no ministério? Se prepare. Eu quero ser um pregador. Se você quer ser um pregador, você precisa se preparar, você precisa conhecer a Bíblia. Precisa ler a Bíblia, precisa estudar a Bíblia. E não fazer aquilo que muitos fazem, sobem no púlpito sem preparo e dizem que vão receber na hora, né? Acho que eles pensam que estão no centro espírita. Vai baixar o santo aqui, vou receber na hora. E Deus vai falar. Que coisa é essa? Eu acho até engraçado isso, amigos, porque às vezes aqueles que se preparam são vistos como pessoas não espirituais. Sabia disso? Não, esse aí se preparou, esse aí não, Deus não está falando, está muita técnica, está muito preparo. Deus não age assim. Pelo contrário. Deus age no preparo. Se prepare e Deus vai agir. Se prepare e Deus vai agir. Faça o melhor, estude, seja a sua área de atuação que for. Estude e Deus vai agir. Você imagina um médico, eu quero ser médico, mas eu não vou estudar. Não, porque Deus vai me revelar na hora. Você iria no médico assim? Você iria no médico assim? Um camarada que não se preparou, que não estuda, mas ele fala que ele é crente e que na hora ele vai receber lá uma direção de Deus para a vida dele. Gente, ninguém faria isso. E na igreja é a mesma coisa. Como é que você vai num lugar onde não existe preparo? O que você vai receber de Deus?
Ah, mas esse negócio de preparo tem que ser, não tem que preparar, tem que receber na hora. Porque Deus fala na hora. Quando prepara é porque Deus não falou. Está errado. É quando me preparo, Deus já está falando comigo. Quando eu estou estudando, quando estou anotando, quando estou escrevendo, Deus está falando comigo naquele momento. Não precisa ser apenas na hora do momento do culto, mas é antes. O preparo é antes. E assim é para qualquer área de atuação. Entendeu? Então não recrimine quem se prepara. Pelo contrário, valorize quem se prepara. Você imagina eu fazer uma live com vocês aqui sem menor preparo. O que eu vou ficar falando aqui para vocês? Não tem sentido, gente. Isso é, eu estou falando aqui da minha área de atuação, mas isso serve para qualquer área de atuação. Como é que você vai consultar um advogado que não sabe nada? Que vai esperar uma revelação vinda do céu? Né? Então, tem gente... veja só, tem gente que não se prepara. Você vai ter que lutar por aquilo que Deus prometeu para você. Lute. Se atuar no ministério, seja em qual área for do ministério, se prepare para o ministério. Você quer um cargo maior na sua empresa? Se prepare para isso. Seja o melhor funcionário, dê o seu melhor. Porque às vezes o camarada ele quer um cargo maior na empresa que ele trabalha, mas ele é um péssimo funcionário, ele vive faltando, ele é preguiçoso, ele não se prepara. Qual é o resultado disso? Essas pessoas não irão alcançar as promessas de Deus. Não tem jeito. Então, amigos queridos, a minha amiga Débora Leal escreveu uma frase minha aqui que eu acabei de falar, é verdade. Isso aí, ó. Eu disse, né? Não recrimine quem se prepara e sim valorize quem se prepara. É isso aí. É isso. Em todas as áreas. Em todas as áreas. Eu falo isso para vocês porque eu já ouvi gente, às vezes, até já recebi críticas por isso, por me preparar. Já recebi críticas por ter esboço de mensagem. As pessoas, nossa, o Ronaldo tem esboço. Não, eu quero ver você tirar esse esboço e deixar Deus te usar. Meu Deus do céu, que coisa mais ignorante, gente. Isso é ignorância. Isso é ignorância. Porque Deus já falou comigo antes. Deus não pode falar antes, tem que falar só na hora, uma revelação. Que bobeira isso, que bobeira. Se prepare sim. E qual a segurança que nós teremos diante disso tudo? Deus vai dizer o que ele disse para Josué, o que ele disse para Caleb e o que ele disse para tantas outras pessoas. Eu estarei contigo nesta luta. Você pode lutar, porque eu estarei contigo nesta luta para garantir a vitória e o cumprimento da minha promessa na sua vida. É o que Deus vai dizer. As promessas, amigos, vão se cumprir na nossa vida e nós vamos prevalecer. Em nome de Jesus. E por último, anote aí. Anote aí, por favor. Aqui a Lilian disse, eu também faço esboço. Olha, continue fazendo, Lilian. Não é pecado não, viu? Não é pecado fazer esboço não. Faça mesmo. Faça mesmo. É isso aí, não há problema nenhum. Estude, se prepare, faça seus esboços e vai ser uma bênção. Então, eu falei para vocês aqui, até agora, 4 princípios importantes. Eu falei sobre o quê? Como é que a gente pode alcançar as promessas de Deus? Primeiro, não desista de crer, certo? Segundo, não desista de obedecer. Não desista de esperar. Terceiro. Quarto, não desista de lutar. E quinto, anote, não desista de orar. Não desista de orar. Amigos queridos, a chave da vitória é a oração. O endereço certo, ou a fechadura certa, é o altar de Deus. É a vida de oração. Nós precisamos, amigos, ser perseverantes na oração e acreditar que na hora certa Deus vai cumprir com as suas promessas na nossa vida. Isso é maravilhoso, gente, é maravilhoso. Romanos 12, 12. O que é que diz Romanos 12, 12? Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação
Perseverem na oração. Perseverem na oração. Paulo diz isso, né, em Romanos 12:12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. O salmista diz, Salmo 43, anote, Salmo 43, versículo 4 e 5. O salmista diz assim: então eu irei ao altar de Deus. Então eu irei ao altar de Deus. A Deus, a fonte da minha alegria. Com a harpa te louvarei, ó Deus, meu Deus. E ele diz assim: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? E ele diz: ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e Ele é o meu Deus. Então o segredo, o salmista descobriu que o segredo é o altar de Deus, é a vida de oração. Deus ouve e Deus responde às nossas orações, amigos. Deus ouve e responde. E eu quero concluir aqui esse tema para nós orarmos nesta manhã. Deixa eu concluir com vocês aqui. Gente, guarde o que eu vou dizer. Quando Deus nos abençoa, Ele faz com prazer. Deus não abençoa como conta-gotas, não. Com poucas medidas, não. Mas Deus derrama bênçãos sem medidas. É diferente. O nosso Deus é generoso, gente. É a bênção do Senhor que enriquece, não acrescenta dores. As promessas de Deus, elas vão além do que nós imaginamos. Efésios 3:20, anote aí. Efésios 3:20, que diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Então as promessas de Deus, elas vão além, gente, do que nós imaginamos. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Isso é lindo. Mas deixa eu destacar algo importante nesse final aqui para nós orarmos. Deixa eu destacar algo muito importante. Todas as promessas de Deus, elas passam obrigatoriamente por Jesus. Todas as promessas de Deus passam obrigatoriamente por Jesus. Isso significa o quê? Que se você não quiser ter Jesus na sua vida, como Senhor da sua vida, você não vai ter as promessas de Deus. Como é que eu sei disso? Porque a Bíblia que diz, está vendo como é importante a gente estudar e se preparar? Porque o que eu estou falando aqui para vocês é Bíblia. As promessas passam por Jesus. Como é que eu sei? Porque a Bíblia diz. 2 Coríntios 1:20. 2 Coríntios 1:20. O que é que diz? Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo. Tantas tem em Cristo o sim. Por isso, por meio dele, por meio de Cristo, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então passa por Jesus. Todas as promessas feitas por Deus têm em Cristo. Por meio de Cristo, tem o sim e o amém. Talvez as promessas não estão se cumprindo na sua vida porque você precisa primeiro entregar a sua vida a Cristo. Você não entregou. Talvez você não tenha entregado ainda a sua vida a Cristo. O maior, amigos, a maior e melhor promessa da Bíblia é a salvação. Deus oferece Jesus, amigos, para morrer em nosso lugar, em nosso favor, para que possamos ter uma vida plena e vida abundante. E essa vida começa aqui, na terra, começa hoje, na terra. Creia nisso. As promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. Charles Spurgeon, ele diz assim: nada é tão excelente, tão precioso e tão doce como uma promessa de Deus.
Nada é tão excelente, tão precioso e tão doce como uma promessa de Deus. As promessas de Deus, amigos, são remédio para as doenças espirituais, alimento para a alma e o estímulo para as orações. As promessas de Deus. Há uma promessa do Senhor para cada área da sua vida, sabia disso? Ele tem promessa para o seu casamento, para o seu namoro, para a sua saúde, para o seu trabalho, para o seu ministério, para os seus filhos. Ele tem promessas para cada área da sua vida. Creia nisso. E para qualquer situação que você esteja enfrentando. E lembre-se, para Deus nada é impossível. Nada é impossível. Eu creio que as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Ainda que as circunstâncias estejam dizendo ao contrário. Não é verdade? Às vezes as circunstâncias dizem ao contrário, mas quem tem a última palavra é o Senhor. Ele é fiel, ele não falha. Deus não falha. Josué 21:45. Josué 21:45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Eu pergunto para a gente finalizar aqui. Eu pergunto. Você tem esperado por promessas de Deus? Você está cansado, cansada, desanimado, desanimada por não ver as promessas de Deus se cumprindo na sua vida? Você está disposto ou disposta a dar os passos necessários para que essas promessas se cumpram na sua vida? Hein? Você deseja mais o Deus das promessas ou as promessas de Deus? Você deseja entregar sua vida a Ele? Então hoje, amigos, nós vimos 5 princípios extremamente importantes para a nossa vida, para recebermos as promessas de Deus. São 5 palavras, anote aí. Se você quiser, perdeu aí de repente a sequência e as palavras, anote 5 palavras para você receber as promessas de Deus. Quais são essas 5 palavras chaves que nós aqui ministramos? Primeiro, crer. Segundo, obedecer. Terceiro, esperar. Quarto, você anote aí, lutar. E quinto, orar. Essas são as 5 palavras que nós falamos nesta manhã para alcançarmos as promessas de Deus para a nossa vida. E que seja assim, em nome de Jesus. Amém? Amém, queridos. Vamos orar e vamos caminhando para o final aqui. Pai, nós cremos nas Tuas promessas. Nós cremos na Tua palavra. Nós cremos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. Nós cremos nessa palavra. Nós cremos, Pai. Nós cremos que o Senhor vai cumprir com aquilo que disse. Como disse Charles Spurgeon, nada é tão excelente, nada é tão precioso e tão doce como uma promessa de Deus. Nós cremos nesta verdade, Senhor. E nós cremos aquilo que diz também a Tua palavra, que nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falou à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Que as Tuas promessas se cumpram na nossa vida. Nós queremos tomar posse nesta manhã das Tuas promessas para a nossa vida pessoal, para a nossa casa, para os nossos filhos, nosso lar, nosso trabalho, as nossas finanças, nossa saúde. Em nome de Jesus, nós tomamos posse pela fé das promessas do Senhor para a nossa vida. Em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe os meus irmãos, dê a eles graça, sabedoria, que o Senhor dê a eles fé, aumente a fé de cada um dos meus irmãos, que eles possam crer no Senhor, crer nas Tuas promessas e recebê-las nesta manhã, em nome de Jesus. Eu te agradeço porque eu sei que o Senhor ouve as nossas orações. Seja assim para o louvor da Tua glória, Pai. Que 2021 seja um ano muito abençoado na vida de cada um de nós. Seja um ano onde as Tuas promessas vão se cumprir na nossa vida. A Tua boa mão estará
continuamente presente nos nossos dias. Nós cremos assim e tomamos posse da tua palavra. Em nome de Jesus, para o teu louvor e glória. Amém.